Se você já foi a campo e encontrou plantas que você quis identificar, mas elas estavam sem flores e frutos, e você ficou, e agora? O que é que eu vou fazer? Para quem estuda as plantas, sabe que flores e frutos são extremamente importantes para ajudar na identificação botânica. E quando a gente encontra espécies que estão sem essas estruturas, o processo pode ficar um pouco mais desafiador. Mas, com a sequência prática que eu vou te passar aqui hoje, eu vou te dar 5 orientações para você não perder mais informações importantes e conseguir chegar na identificação das plantas, apesar de elas estarem sem flores e frutos. Mas, já quero deixar claro aqui que algumas espécies só é possível chegar na identificação se tiver flor ou fruto e não vai ter o que fazer. É como você tentar descobrir qual o sexo do bebê antes do tempo. Por quê? A criança tá ali na barriga e você, e aí? Qual que é? Mas não dá pra ver, então não tem como saber. Então, acontece isso com as plantas também. Então, o ideal é você procurar períodos adequados, onde as plantas estão florando mais, para poder marcar os seus campos, se você tiver essa oportunidade. Se não, você vai ter que trabalhar com o que tem. E então, já prepara aí o teu caderno, pega a tua caneta para anotar e se inscrever aqui no canal também, porque isso que eu vou te falar aqui vai ficar para a vida toda e vai te ajudar a treinar o teu olhar botânico. Vamos lá! E a primeira orientação é: olhe para o chão. Se você está olhando para a planta e está vendo que está difícil de observar se tem flor ou fruto, olhe para o chão. Já tiveram várias vezes que a gente esteve em campo e a gente não conseguiu observar bem flores e frutos, e quando a gente olhou para o chão, tinham resquícios dessas flores ou dos frutos. Ipês, quando estão frutificando, também deixam vestígios lá das sementes saladas. A sapucaia foi uma planta que eu lembro também que a gente estava em campo e os frutos já estavam bem passados no chão, assim, já estavam em estado de decomposição mesmo, mas foi uma pista que ajudou muito a chegar no gênero. Então, isso certamente você não pode mais deixar de fazer quando estiver em campo. Ah, e antes que eu me esqueça, eu me chamo Ramanda Pinheiro, sou botânica, bióloga, cofundadora do Identi Plantas. Nós ensinamos profissionais da área ambiental, educacional a identificarem plantas com segurança, com autonomia, para poderem fazer os seus trabalhos da melhor forma possível e com responsabilidade. E agora vamos para a nossa segunda orientação, que é: tenha ferramentas que te ajudem a observar os detalhes. Seja um monóculo, para distâncias maiores, quando a planta está bem alta, ou mesmo microscópio. Você acopla no celular e você consegue ver detalhes. Então, assim, se a planta está muito alta, não dá para ver muito bem, usa o monóculo para ver como as folhas estão dispostas, se tem alguma gavinha, que são aqueles caracolzinhos que as plantas fazem. E o microscópio você vai usar para ver tricomas, glândulas, estípulas, que são estruturas, assim, ó, ajudam muito na identificação botânica, mesmo, fazem um grande filtro. Já tiveram também vários casos de a gente esqueceu de observar essas estruturas ali pela correria do campo, mas ainda bem que a gente tinha feito bons registros e conseguimos ter acesso a essas informações depois, no pós-campo. Mas ali em campo é interessante que você já vá treinando o seu olhar, e acontece, às vezes, de deixar passar algum detalhe ou outro. Mas quanto mais você conseguir observar em campo, melhor, porque já consegue fazer filtro, já consegue fazer a identificação de uma família, de um gênero e até mesmo uma espécie. E um caso interessante que eu tô lembrando agora, a gente estava lá dando treinamento e tem uma planta que eu não tinha observado, nectários extraflorais nas folhas. E aí, nesse dia que eu tava dando treinamento, tava ensinando sobre isso. E eu vi lá os nectários, assim, muito discretos ali nas folhas. E falei, olha, caramba, já vi essa planta e ainda não tinha visto esses detalhes. Esses nectários são muito comuns na família Fabaceae. Então, ingá tem, párquia tem. Ingá, por exemplo, os nectários já são mais visíveis. Várias espécies, alguns são mais discretos. Mas eles ficam mais visíveis ali ao longo da folha. E algumas espécies você vai chegar na identificação pelo formato do nectário, por onde esse nectário está localizado. Então, se você perder informações como essas, vai ficar difícil chegar até a espécie. Terceira orientação: aproveite ao máximo de informações que você conseguir sobre as folhas. Elas falam muita coisa e você vai se tornar leitor da natureza, né? Uma vez um aluno falou que antes de fazer o nosso curso ele se sentia como um analfabeto na natureza porque ele não conseguia interpretar o que aquelas plantas estavam falando para ele. Mas a partir do momento que você fizer isso aqui que eu tô te falando, você vai conseguir ler o que aquela planta tem para te mostrar. Então, o formato da folha, a base da folha, o ápice, a margem, como que é o limbo dessa folha. Tem abertura, tem tricomas, tem manchas, então tem várias variações que a gente pode encontrar nas folhas, em cima e embaixo dessa folha. Então, assim, variações que não acabam mais. E essas folhas entregam muito. A forma como a nervura é naquela folha, se ela é mais sobressaltada, se não, o padrão de nervura. Sério, só a folha já entrega um monte de coisa. Então, cuidado para não subestimar elas. E para além da morfologia dessas folhas, o cheiro também pode te entregar pistas valiosas. Como, por exemplo, a família Lauraceae.
a família das canelas, do louro. Sabe aquela folha de louro que a gente coloca para temperar a comida, o feijão? Pois então, é da família Lauraceae. É um cheiro marcante que, nossa, ajuda muito na identificação, sério. Então, se você esquecer disso aqui, na hora de identificar a planta que está sem flores e frutos, pode ser que você sinta falta lá no pós-campo. Meu Deus, esqueci de ver se ela tinha algum cheiro, alguma coisa assim. E aí? Aí fica difícil porque você vai ter que voltar lá no campo ou vai ficar sem a identificação. Quarta orientação. Faça um pequeno risquinho no caule. Eu dou essa ênfase no pequeno, porque eu já vi o pessoal fazendo um talho gigante e aquilo ali prejudica a planta, tá? Porque ela fica em contato com uma ferida. Se ficar ali bem aberta por bastante tempo, vai prejudicar, vai entrar bactérias e fungos e vai prejudicar a saúde da planta. Então, se é uma planta que você quer que ela se mantenha viva, então faça só um risquinho discreto. Assim você consegue ver se tem látex, se tem alguma resina, se sai algum cheiro forte. Consegue ver também um pouco da coloração interna da casca. Um exemplo aqui para você sobre uma família que tem assim bastante essa característica de ter látex, que parece um leite até, a família Apocinaceae. Mas pode variar, depois de um contato com o ar, essa cor pode mudar e isso ajuda também na identificação, quando muda de coloração. Família Euphorbiaceae também, família Caricaceae, são famílias que a gente encontra várias espécies que tem esse líquido, que é o exudato, que a gente chama, que sai das plantas. E ainda falando sobre o caule, vou para a nossa quinta orientação. Não subestime o caule também. Nossa, ele pode entregar muita coisa. Tem plantas que têm acúlios nesse caule, nesse tronco, que podem ter estrias. Isso pode ajudar muito na identificação. Uma vez a gente foi fazer uma expedição que a gente foi só para conhecer a espécie. Porque, nossa, ela é muito linda e dá para reconhecer ela pelo tronco. Ela pertence ao gênero Pseudobombax. O tronco dela é esverdeado, tem umas estrias assim muito bonitas. Quando perde folhas, perde tudo, perde flor, fruto, enfim, fica só lá o tronco e a partir dessa informação do tronco, fotossintetizante, a gente chega até o gênero Pseudobombax. Outro gênero também de Malvaceae, que é o gênero Ceiba, que também tem essa característica de ter estrias esverdeadas. Mas aí já tem uma outra estrutura complementar, que são os acúlios. Isso é uma característica bem importante que diferencia as duas. Fora que Ceiba também forma uma barriga assim no tronco, ela fica barriguda, até que o nome popular dela é barriguda. Então, extraia informações sobre o caule, o máximo que você conseguir. Extraia informações sobre as folhas, porque se a planta está sem flores e frutos, são eles que vão te dar as pistas para chegar até a identificação, seja de uma família, de um gênero e algumas espécies. E aqui vai uma orientação bônus, que é você registrar todas essas informações que você vê em campo. Como eu havia falado antes aqui no vídeo, pode ser que com a correria do campo você não observe esses detalhes. E com os registros, principalmente fotográficos, você vai conseguir voltar essas informações sem necessariamente voltar ao campo. Então capricha nas fotografias, leva elas com você, porque assim, sério, já perdi a conta de vezes que a gente não viu uma estrutura lá na hora, mas as fotografias ajudaram a gente a chegar na identificação. Então, resumindo, o que você precisa é treinar o seu olhar botânico. Se você quer se aprofundar nesse conteúdo, dá uma olhada no que eu deixei aqui na descrição do vídeo e saiba que a natureza não entrega tudo de bandeja. Você tem que estar com o seu radar de identificador ligado para observar esses detalhes e aí poder fazer a leitura do que a natureza está querendo te mostrar. E se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, compartilha e já aproveita para se inscrever e curtir o vídeo. Não esquece que isso ajuda muito com o crescimento do canal. Vou ficando por aqui, obrigada por assistir e até o próximo vídeo.